Palmeiras 2, Al Ahly 0, mas também agora mesmo acabou Inter Miami e Porto com a vitória bastante inesperada do Inter Miami, 2-1 de virada sobre o Porto, que moralmente está eliminado do Mundial. A gente ainda vai ter a próxima rodada, o Porto tem condições de chegar a 4 pontos, e se o Palmeiras ganhar do Inter Miami empatar, e aí num critério de desempate passar em segundo lugar, ou se o Inter ganhar do Palmeiras, né, o que seria também improvável, mas a gente sabe que nesse Mundial tudo pode acontecer. O Porto ainda tem chances, mas, ao meu ver, moralmente eliminado. Não ficaria, inclusive, surpreso se o Al Ahly ganhasse do Porto ainda, né, na próxima rodada e acabasse até passando em segundo depois dessa vitória do Inter Miami, num jogo que o Porto foi superior, de certa forma, taticamente, pelo menos no primeiro tempo inteiro, né? Chutou muito mais ao gol, mas no final tomou a virada e fica aí com um ponto em terceiro lugar do grupo no final dessa segunda rodada. Para mais questões sobre esse jogo, né, vocês podem dar uma olhada no vídeo do Millennial Geriátricos sobre o jogo do Inter e o Porto. Hoje a gente foca um pouquinho aqui no Palmeiras e no Al Ahly, nessa série de 3 vídeos da fase de grupos que a gente está fazendo em parceria com Millennials, para analisar um pouquinho o jogo do Palmeiras contra o Al Ahly. Bom, esse era o segundo jogo mais difícil da fase de grupos do Palmeiras, né? Mas, se por um lado, semana passada não, mas domingo, eu vim aqui para elogiar o jogo do Palmeiras, né? Elogiar a postura do Abel Ferreira, mesmo com um empate bastante frustrante contra o Porto. Hoje eu vim para cornetar, mesmo com um resultado absolutamente muito bom resultado, né? Principalmente pelo jogo do Inter com o Porto, né? De fato, um 2-0 contra o Al Ahly por si só não seria um resultado fantástico, né? Como eu disse, o que todo mundo esperava era uma vitória do Palmeiras, mas também uma vitória do Porto hoje, talvez uma vitória com mais de 2 gols de diferença, pela fragilidade da defesa do Inter Miami, né? Então, eu gostaria de ter visto, enquanto estava vendo o jogo, né, antes de saber do resultado do Inter contra o Porto, pelo menos uma vitória de 3-0 para garantir um SG, mas não foi o que aconteceu. O Palmeiras fez um 2-0, que em si, ao meu ver, não era um resultado tão bom. Com o resultado do jogo seguinte, porém, é um resultado fantástico para o Palmeiras, que praticamente garante o primeiro lugar do grupo. Basta uma vitória simples contra o Inter Miami, algo que é absolutamente possível e esperado pela fragilidade, mais uma vez, da parte defensiva do time, que conta com Messi e Suárez, é verdade. A gente viu que hoje o Messi fez a diferença, né? Fez um gol de falta que poucos hoje fazem, mas mesmo assim é um time bastante frágil. Bom, vamos para o jogo. Palmeiras e Al Ahly. Algumas críticas de saída, né? Se a gente elogiou muito, né, tanto no meu vídeo individual quanto na live com o Marco, o, a escalação de saída do Abel, não era exatamente como eu sairia, mas eu acho que dentro das poucas possibilidades que a gente tinha, estava entre as melhores. Um time com um meio ofensivo bastante interessante, com Estevão e Maurício jogando de meias, e o Vitor Roque como um atacante único. Eu pessoalmente teria ido com Flaco, 2 atacantes e um meia ofensivo, mas de qualquer forma eu não poderia discordar da escalação do Abel Ferreira contra o Porto. De todo modo, contra o Al Ahly, o Abel parece que volta a ser aquele treinador teimoso, né, formador de panela, e com escolhas bastante injustificáveis, né? Como a escolha do Veiga para começar titular, numa saída do Maurício que eu acho até justificada, mas não para a entrada do Veiga. Além disso, saiu o Felipe Anderson. Não entendi muito bem também, não sei se ele queria poupar o Felipe Anderson para jogar contra o Inter Miami, né? Eu pessoalmente teria colocado o Felipe Anderson, teria forçado o segundo amarelo, como o Rios parece que forçou no final do jogo numa bola que ele chuta contra a torcida do Al Ahly, para jogar com um time aí sim um pouco mais misto contra o Inter Miami, né? Uma vez que eu acho que o Palmeiras ganha mesmo com o time misto do Inter Miami. Mas o Abel escolheu tirar o Felipe Anderson, tirar o Maurício, colocar Facundo Torres e Veiga. E não funcionou justamente pelos motivos esperados de que isso não funcionaria. Assim como o Facundo Torres, o Veiga hoje
não é um jogador de criação, aliás, o Veiga nunca foi. O Facundo Torres até um pouco mais, talvez, mas não é um jogador de finalização de jogada, que é o que a gente precisava hoje. Então o Abel acabou entrando com um time muito mais reativo, um time muito mais de transição do que um time de criação, que é o que o Palmeiras precisava contra o Al. E a gente viu um primeiro tempo de transição rápida, sem porém ter tanto espaço, porque o Al Ahly não se jogou ao ataque como era de se esperar. E um jogo de bastante chutão, ligação direta com o Estevão, que inclusive teve uma grande oportunidade numa jogada individual e perdeu. Então um jogo bastante pragmático e mais parecido com o que a gente vinha vendo do Abel Ferreira no Palmeiras, né? Bom, tivemos aquela paralisação por causa de 2 raios, né, e quase 40 minutos de jogo parado. E na volta, já com 2-0, o Palmeiras controlou o jogo e garantiu a vitória, é verdade. Sofrendo pouco, né, o Al Ahly de fato atacou, mas não foi... era o esperado depois de um jogo ter sido esfriado, né, naquela pausa. Bom, mas entre o que aconteceu no primeiro tempo e a pausa, a gente teve os 2 gols do Palmeiras que decretaram a vitória do Palmeiras. E aí isso poderia cegar um pouco a análise, né? Porque de fato o Palmeiras acaba ganhando de 2-0, mas com 2 gols que de modo algum demonstram a superioridade do Palmeiras no jogo. O Palmeiras primeiro faz um gol contra, né? Aliás, o Al Ahly faz um gol contra num cruzamento do Aníbal Moreno pela esquerda. E com isso, a gente tem um jogo que se abre, né? O Al Ahly aí sim precisa começar a correr atrás do resultado, da vitória, da virada para cima do Palmeiras, e com isso deixa um jogo muito mais disponível para o que o Abel se propôs desde o começo do jogo, um jogo de transição. E aí sim, na primeira transição, o Palmeiras consegue deixar aliás, o Maurício, né, consegue deixar o Flaco Lopes na cara do gol. É claro que o Flaco teve todo o campo ali para correr, mas praticamente sozinho com o zagueiro. Ele corre muito bem, se posiciona na frente do zagueiro, toma a frente do zagueiro e faz um gol, um belo gol. Bom, após o segundo gol, o Abel Ferreira, mais uma vez, né, mostrando essa volta do Abel Ferreira teimoso e paneleiro, coloca de novo uma dobra de laterais, coloca o Vanderlan para jogar ali junto com o Piquerez na esquerda, para tentar segurar o placar contra o poderosíssimo Al Ahly, né? Eu não teria como não vir aqui criticar a postura do Palmeiras, né? De fato, então, fazendo um arremate aqui de tudo que eu falei até agora, o Palmeiras entra com uma estratégia, ao meu ver, absolutamente equivocada, uma estratégia de entregar a bola para o adversário e jogar em transição contra um time que não proporia o jogo como se esperaria, até propôs razoavelmente, mas não era um time que iria propor principalmente o jogo, né? Não era um time que iria oferecer o contra-ataque. Então, de saída, eu acho uma estratégia absolutamente equivocada. O Abel coloca o Veiga para jogar, que para mim também de saída é uma coisa absolutamente equivocada. O Veiga hoje não tem físico para jogar, não tá em condições físicas de começar um jogo e jogar em alta intensidade. E o Abel coloca o Facundo Torres para fazer ali à esquerda e com isso desloca o Estevão para a ala direita, né? O que para mim é mais um grandíssimo erro do Abel Ferreira, né? Uma vez que a gente não precisaria primeiro, a gente não precisaria do Estevão na direita ali como um ponta, e o Facundo Torres pouco ajudou na esquerda, como era de se esperar, inclusive, né? Mais uma vez. Então, para mim, são 3 erros crassos do Abel Ferreira. Não consigo entender por que essas escolhas. A gente sabe como o Al joga. O Palmeiras jogou pela terceira vez hoje contra o Al nesses últimos anos. Então, realmente é difícil entender as escolhas do Palmeiras para esse jogo. O 2-0 não pode eclipsar essa análise, né? Não é porque o Palmeiras ganhou que a estratégia foi bem feita. O Palmeiras teve um gol contra, numa bola parada, né? Não foi nem numa jogada criada. E com isso, o jogo se deu para o Palmeiras, porque aí sim, com essa estratégia de jogar no contra-ataque num jogo de transição, tendo esse 1-0 saído, o Palmeiras consegue se colocar no jogo com o gol do Flaco Lopes, né, praticamente resolvendo o jogo. E eu diria até que se não tivesse a parada, a tendência é que o Palmeiras fizesse mais gols ali. Né? A parada, eu acho que ela foi prejudicial aos dois times, é claro, mas o Palmeiras estava no melhor momento do jogo e o Al Ahly teria que
teria que se jogar à frente e provavelmente tomaria mais gols do Palmeiras naquele momento. Bom, dito tudo isso, o que a gente tem para esperar de Palmeiras e Inter Miami daqui 5 dias, né? Eu diria que se o Palmeiras entrar com a mesma estratégia que entrou hoje com o Al-Ahly, a tendência é que o Palmeiras não ganhe do Inter Miami. Porque se o Palmeiras der a bola para o Inter Miami e deixar o Inter Miami trabalhar no campo ofensivo, por mais que qualquer contra-ataque que encaixar vai chegar na frente do gol, o Inter Miami tem Suárez e Messi para resolver o jogo, né? Não tem os jogadores do Al-Ahly que a gente sabe que perdem muitos gols. E também não tem jogadores como o Samu, né, que apesar de um bom jogador, ainda é um jogador jovem, né? Tem até uma certa semelhança com o Flaco, um bom jogador, mas que perde muitos gols, né? Como a gente viu hoje, inclusive. Então, se o Palmeiras der a bola para o Inter Miami, o Inter, com a qualidade que tem individual, vai complicar bastante o jogo para o Palmeiras. Eu poderia praticamente repetir o que eu disse na live anterior, a gente tem um corte aí sobre o como golear o Al-Ahly, né? É praticamente a mesma coisa. O Palmeiras precisa povoar o meio-campo ofensivo, povoar o ataque, fazer pressão alta e não deixar o Inter Miami passar do meio de campo, porque se deixar, tem Messi e Suárez. Uma outra coisa que o Palmeiras tende a fazer muito em todos os jogos, e se fizer contra o Inter Miami vai ser punido, é faltinha na entrada da área e nas laterais da área, né? O Palmeiras, se fizer isso, vai ser punido com as cobranças de Messi e com a capacidade de definição do Suárez. Dito tudo isso, acho que apesar dos erros crassos do Abel na partida de hoje, o Palmeiras foi coroado com um resultado absolutamente fantástico, né? Uma combinação de resultados absolutamente fantástico. A gente agora tem que esperar para ver como vai ser o jogo entre PSG e Botafogo. A gente imagina que o PSG ganha e confirma aí a, o primeiro lugar do grupo, né, praticamente. Mas a gente sabe que o futebol não é resolvido antes do apito final, né? E nada garante que o Botafogo não arranje um empate aí contra esse PSG, vai saber, né? Então, hoje a gente torce para o PSG se classificar de fato em primeiro e a gente conseguir pegar o segundo lugar do próximo grupo para ter alguma chance de chegar nas quartas. Porque, mais uma vez, se o Palmeiras pegar o PSG nas oitavas, o Mundial acabou para o Palmeiras. E, inclusive, eu acho que não passou pela estratégia do jogo do Abel, esse estudo dos grupos, né? Porque não é possível que o Abel achou que o Porto perderia do Inter Miami e uma vitória simples contra o Al-Ahly bastaria para a classificação em primeiro lugar. Bom, a ver como vai ser o jogo contra o Inter, mas bastante irritado, para ser bem sincero, com a postura do Palmeiras hoje nesse jogo, mesmo com a vitória. Bom, é isso. Live terça-feira, todas as terças às 8 horas no canal Sai Jogando. Se inscrevam, curtam o vídeo, se inscrevam lá no Sai Jogando. E todas as segundas e quintas no Milênio Geriátricos, às 9 horas. Também curtam e sigam o canal deles, que é muito bom. Um canal que fala de variedades, né? Não só de futebol. O Sai Jogando é um canal só de futebol, principalmente futebol brasileiro. Curtam e sigam, né? Curtam o vídeo, sigam os dois canais. E eu vejo vocês nas próximas lives. Abraços.